Fala, fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um Meeting RH. Quinta-feira, feriado de Corpus Christi, e aqui a gente, firme e forte para poder trazer conteúdo de qualidade para todos vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de algo bastante importante, principalmente nos dias atuais, que é relacionado às soft skills e às hard skills. E, enfim, esse universo ele vem mudando bastante, as necessidades do mercado, falando principalmente de mercado de trabalho também. Isso vem como uma tendência, não é uma questão de aconteceu por causa da pandemia, já é uma tendência, mas a gente sabe o quanto isso vem de fato fazendo, forçando, influenciando com que nós, profissionais, possamos desenvolver aí as nossas novas habilidades. E para a gente poder discutir nessa noite, nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui, uma querida, a Lu esteve conosco no Congerre, foi uma das palestrantes digitais, tive o prazer de conhecê-la nesse projeto e uma pessoa fantástica, com muito conhecimento para poder trocar com a gente. Tenho certeza que vocês vão adorar. Quero já aproveitar e explicar algumas mudanças que vão acontecer a partir da próxima semana, tudo bem? A partir da próxima semana, ao invés da gente fazer as nossas lives, o nosso Meeting RH e o nosso talk com especialistas, nosso talk com especialistas pelo Insta, nós vamos dar prioridade em fazê-lo pelo Zoom, com transmissão simultânea pelo YouTube também, porque dessa forma eu acredito que o repasse de conhecimento acaba sendo mais assertivo. A gente vai preparar um material para poder compartilhar, para poder dividir com vocês, então a gente não vai ficar apenas na questão das trocas de experiências, então nós vamos trabalhar com apresentação, com esse material de suporte, porque dessa forma eu acredito que a gente consiga transmitir mais conhecimento, mais informação, continuando informação de muita qualidade, mas para todo mundo poder aproveitar melhor. Então, a partir da semana que vem, a inscrição sempre pelo Simpla, porque é por lá que nós disparamos todos os nossos comunicados, então acompanha lá. Então, nós temos o Simpla da Gente Mais e o Simpla da Tati Souza. Esses são os dois canais para vocês ficarem ligados a terem esse conteúdo de qualidade. Segunda-feira a gente vai ter um workshop das 7 às 10 da noite, voltado ao comportamento. Mapeamento comportamental para RH, ainda em comemoração ao Dia do Profissional de RH. Segunda-feira também é um dia especial pra gente, porque é o aniversário da gente mais de 11 anos na luta já. Então, segunda-feira vai ser um dia bem bacana para todo mundo. Então, às 19 horas aí a gente vai estar juntos nesse workshop gratuito, para que vocês possam participar e ter inclusive o mapeamento comportamental de vocês. E a partir então dos próximos talks com especialistas, os meetings RHs e também os workshops, a gente vai fazer então em processo fechado para a gente poder canalizar um pouco mais de conhecimento, compartilhar esse conhecimento de qualidade com vocês. Bora? Então deixa eu chamar a Lu, que eu vi que ela já entrou aqui, para a gente poder começar a nossa discussão de hoje. Então, para você, inclusive, quero que vocês já comecem a colocar aí como dúvidas o que são, o que você ouviu falar sobre soft skills e sobre hard skills. Luciana. Pronto! Agora sim! Seja bem-vinda, Lu! Oi, Tati, tudo bem? Graças a Deus! Coisa boa estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Imagina, Lu, eu que agradeço aí pela sua disponibilidade, como sempre, em nos apoiar. Nós estamos aí com uma frequência bastante grande de entrega de conteúdo. Às quintas-feiras, sempre falando para um público mais direcionado a recursos humanos. Pessoal de carreira também acompanha bastante o canal, porque acaba
compreendendo esse cenário maluco nosso de RH, né? Que a gente vive, nossos dilemas, enfim. Nem me fale. Fala que é uma Então, montanha russa, né? Mas a gente gosta, né? exatamente. Lu, então, para a gente poder começar, gostaria que você se apresentasse para a galera que está nos acompanhando e aí a gente começa o nosso conteúdo. Ah, legal, Tati. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu trabalho aí na área de RH, sou formada em psicologia, me formei lá em Governador Valadares, minha cidade natal. Estou vendo algumas pessoas aí de Valadares também. E depois eu me especializei em RH, né? Fiz um MBA em RH, fiz uma pós em psicologia organizacional e do trabalho, e agora eu estou terminando uma pós na PUC sobre a moderna educação. E sempre quis trabalhar com RH, né? Sempre falei que eu queria fazer psicologia, depois sempre falei que eu queria trabalhar com RH e estou aí, fazendo o que eu gosto, o que eu adoro, com muitos desafios, como você comentou, né? Ainda mais agora, a gente está vendo bastante aí a necessidade de cuidar das pessoas, de estar mais próximo das pessoas nesse momento, mas fazendo o que eu gosto, dá tudo certo no final das contas, né? Legal, é isso mesmo, o pessoal de Valadares aí, uhul, Valadares. É isso aí. Mandar um beijo para um amigo querido também entrou aqui na nossa live, o Guilhermo. Ele, você precisa conhecer ele, Lu, para levar em algum projeto dentro da organização. O Guilhermo, ele é um palestrante tipo mágico. Só que não mágico porque faz magia. Ele é músico. E a sensibilidade que ele tem para poder falar sobre liderança e trabalho em equipe, olha, ele incendiou um auditório que a gente tinha com mais de 600 pessoas, fazendo uma sinfonia de Beethoven com garrafinha de plástico, Ai, com um pouquinho de água. Meu, demais, demais. Ele é... Eu adoro essas coisas. A gente vai falar um pouquinho aqui de soft skills, né? E eu sempre falo que eu acho que para a gente poder desenvolver qualquer coisa que seja relacionada a competências humanas, eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer a arte para perto, né? Então, super legal. Um dia quero conhecer, sim. É isso mesmo. Bom, Lu, para a gente poder, então, começar a nossa discussão, vamos falar sobre o Fórum Econômico, sobre as top competências que apareceram. Isso. A diferença do que era 5 anos atrás, do que vem sinalizando a partir de agora, para a gente começar a dar uma esquentada na galera aí. Sim, você sabe que no ano passado, o fórum, acho que foi mais ou menos em junho, né? Eles soltaram uma pesquisa das 10 principais competências do futuro, né? E aí as principais competências do futuro são as soft skills. Então a gente percebeu que assim, competências como inovação, criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, são as competências que cada vez mais estão fazendo diferença para o futuro do trabalho, né? E há 5 anos atrás a gente não via tanto as competências soft skills no ranking, aí nos top 5, como a gente está vendo agora. Antigamente a gente tinha aí mais as competências técnicas, né? E as hard skills, como que a gente vai comentar um pouquinho aqui mais. Então, o que a gente vem percebendo é que o que vai fazer diferença para um profissional do futuro são as soft skills, né? E a gente tem que ficar de olho aí em como desenvolvê-las, como que a gente faz também quando a gente for participar de um processo seletivo, como é que a gente pode mostrar, né? Mas que é o que vai fazer diferença no futuro, são realmente essas competências. Perfeito. A gente trabalha, na verdade, a gente trabalha essa máxima, mas eu acho que foi o Peter Senge, mas eu não tenho certeza, que colocou no livro dele que as empresas contratam as pessoas pelas suas habilidades técnicas, mas quando demite essas mesmas pessoas são por fatores comportamentais, né? Por falta de aderência comportamental. Então a gente vê aí que, na verdade, isso é uma realidade há algum tempo atrás, né? Porque essa literatura é o quê? De pelo menos uns 20 anos, nada muito novo, mas nós do RH estamos há pouco tempo mais envolvidos e preocupados com esse tipo de habilidade comportamental, né? Que é a famosa soft skills. Sabe,
E você sabe que assim, essa sempre foi uma grande dúvida minha. Eu sempre falava assim, o que que é mais importante, né? A parte técnica ou a parte comportamental? Eu sempre ficava nesse dilema pensando como profissional de RH, né? E eu acho assim, a gente tem visto sim uma importância muito grande da parte comportamental, da parte de soft skills, só que eu acho que a gente nunca vai deixar de avaliar, de treinar, de cuidar também da parte técnica, Exato. obviamente. Eu acho que a gente tem que a gente não pode contratar, por exemplo, uma pessoa para trabalhar na área de saúde que não tem os conhecimentos técnicos para trabalhar na área da saúde. A gente não pode contratar um engenheiro que não tenha todos os seus conhecimentos na área de engenharia, né? Mas o que a gente vê, e quando as pessoas entram numa organização, vão trabalhar, que o que vai diferenciá-la de outros profissionais é realmente a parte comportamental, né? Então, a parte técnica, hoje todo mundo tem acesso na faculdade, numa pós-graduação, então tem muita oferta hoje mesmo da parte técnica. Agora, a parte comportamental cada um precisa ter a sua consciência para poder desenvolver, né? Então, é o que vai fazer diferença mesmo. É bom você tocar nessa questão, porque é isso mesmo. Às vezes a gente parece que está uma substituindo a outra, né? Então, nós não precisamos mais de competências técnicas, porque agora a gente só precisa de competência comportamental. Na verdade, eu percebo que a técnica, ela acaba sendo um pré-requisito para a função. Se você não tiver a competência técnica, sequer você vai participar de um processo seletivo. Agora, o que vai te movimentar, vai movimentar a sua carreira, vai fazer a sua empregabilidade aumentar, aí sim são as suas competências comportamentais. Então, vem como um diferencial na carreira daquele profissional. Por isso que ele precisa ficar atento, né, Lu, em desenvolver os dois tipos de habilidade, não só um e não só o outro, né? Porque a técnica, como você disse, né? Vou contratar uma pessoa para a área de saúde, sendo que porque ela tem, de repente, bons comportamentos, ela é um potencial a ser desenvolvido? Não dá, porque existem atividades que imediatamente precisam ser desenvolvidas, aplicadas dentro da função, e isso entra como um pré-requisito mesmo, né? Porque você pensa assim, ó, vamos lá na primeira etapa, né, quando a gente vai entrar numa organização, é a parte de recrutamento e seleção. Então, como é que a gente chega numa organização? Através do nosso currículo, né? E o que geralmente a gente coloca no nosso currículo? As nossas competências técnicas, as nossas hard skills. Então, lá a gente vai descrever onde a gente estudou, o que a gente estudou, no que a gente se especializou, né? Então, até para um recrutador conseguir te chamar para um processo seletivo, ele vai precisar ter ciência de quais são as suas hard skills, vamos dizer assim. Mas aí vamos supor que você vai ser convidado para uma entrevista ou para um processo seletivo. Aí vai ser a sua oportunidade de mostrar as suas soft skills, né? Então, assim, até tirando um pouco essa dúvida, como é que a gente avalia hard skills, como é que a gente avalia soft skills, né? As hard skills são fáceis da gente avaliar num processo seletivo. Ou eu faço um teste, eu vejo o currículo, enfim, eu consigo avaliar tecnicamente. As soft skills, a gente só consegue avaliar através da observação, né? Então, eu preciso aplicar uma dinâmica ou aplicar, de repente, um teste comportamental, alguma coisa para eu conseguir avaliar e enxergar aquelas soft skills. Então, para eu conseguir chegar, eu preciso mostrar o meu currículo com as minhas hard skills, mas depois, para eu conseguir, e aí é o que eu falei ali no comecinho, me destacar de outras pessoas para eu conseguir ser contratado, por exemplo, é onde eu vou mostrar as minhas soft skills, né? Legal. Eu tenho visto também, Lu, em alguns movimentos focado a parte de carreira, de pessoas que desenvolvem essas soft skills com trabalhos voluntários e inserem esses trabalhos voluntários no currículo. Então, assim, ele não tem praticamente nada a ver com as hard skills, com as competências técnicas de uma função A, B ou C, mas você começa a perceber, né, a linha de valores ou o estilo de comportamento daquela pessoa por aquilo que ela sinaliza fazer, né? E às vezes na descrição do currículo também, como que ela coloca que ela passou por uma empresa e desenvolveu ou atingiu algum tipo de resultado. Dá para sacar também algumas coisas de comportamento da forma com que ela redige o currículo, né?
Sim, sim, ela consegue colocar lá, descrever o que que ela estudou, vamos dizer assim, ou como que ela adquiriu as suas competências técnicas, mas na descrição das atividades ela pode dizer, eu trabalhei em equipe fazendo um projeto XPTO, desenvolvi a comunicação fazendo um outro tipo de trabalho, consegui desenvolver empatia fazendo um trabalho voluntário, por exemplo. Então, também dá para escrever e conseguir mostrar algumas coisas no currículo para poder depois demonstrar, né? Isso. Numa entrevista ou numa dinâmica, enfim. Exato. Porque o currículo, na verdade, é o nosso portfólio profissional, que pode ser colocado qualquer asneira, né? Eu brinco, então, no currículo pode tudo. O papel Mas aceita pode isso, tudo, tá? né? O papel aceita tudo. Pode isso, Tati? Pode isso? Pode. Mas eu posso falar que eu me comunico bem? Ué, se você se comunicar bem, pode. Mas e se eu não me comunicar bem? Ué, você não vai passar pelo processo seletivo, não tem problema Exatamente. nenhum. Então, Você vai mostrar uma soft skills já quando você atende o telefone, né? Então você já está mostrando uma habilidade de comunicação, de repente, né? E se você for chamado para um processo, de repente, para uma dinâmica, você vai conseguir mostrar algumas outras, né? Então, sim, com certeza. legal. E Lu, fala para mim, na Embraer, quais que são os desafios que vocês têm quando quando você pensa nessa temática de hard skills e soft skills? Na verdade, assim, a Embraer é uma empresa de engenharia, né? Então, e quando a gente fala que é uma empresa de engenharia, a gente já associa mais as hard skills, né? A gente já associa mais essas competências técnicas e, assim, obviamente, para a gente poder fazer um avião, a gente precisa ter aí todas as melhores competências técnicas e que a gente tem também. Só que cada vez mais a gente tem visto e vivenciado uma necessidade de desenvolver também as soft skills, né? De desenvolver habilidades, por exemplo, a gente trabalha muito fortemente com a liderança, a gente trabalha também com o nosso público de engenharia, a gente trabalha com todos os nossos públicos também, a necessidade e a gente oferta oportunidades de desenvolvimento também em soft skills. A gente tem uma universidade corporativa, né, bem grande, a gente trabalha bastante a parte de desenvolvimento, então a gente tem um catálogo, vamos dizer assim, com bastante oferta de treinamentos técnicos, obviamente, porque a gente tem um core muito forte de treinamentos técnicos, mas a gente também, cada vez mais, trabalha na parte de autodesenvolvimento, então a gente também tem uma plataforma bacana de autodesenvolvimento e trazendo muito fortemente a questão das soft skills. Então a gente percebe hoje que para o profissional ser completo, ele precisa ter esse equilíbrio entre as competências técnicas, porque isso a gente não pode abrir mão, mas também, cada vez mais, trazendo a parte de soft skills, trazendo oportunidades de desenvolvimento. E aí, quando eu falo oportunidade de desenvolvimento, não só aqueles treinamentos formais e tradicionais que a gente conhece, né? Então, a gente tem trazido cada vez mais outras formas de se desenvolver. Então, quando a gente pensa, vamos fazer um plano de desenvolvimento, vamos pensar lá no 70-20-10, eu vi que você já falou com o seu pessoal aí sobre 70-20-10, né? 70%, vamos pensar no que a gente pode fazer na prática. 20%, vamos pensar no que a gente pode fazer em interação com os outros. E 10% é aquele treinamento formal. E aí, nessa gama de oportunidades, eu tenho diversas soluções. Eu tenho coaching, eu tenho mentoring, a gente tem um programa de mentoria super bacana, até lá na própria engenharia. Eu tenho shadowing, eu tenho job rotation, eu tenho trabalho lá on the job. Então, eu tenho uma série de soluções para poder desenvolver as pessoas, tanto tecnicamente quanto em soft skills, né? Perfeito, Lu. E aí, então, quer dizer que mesmo dentro da universidade corporativa, você trabalha trilhas para desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. Super, a gente trabalha bastante, a gente tem hoje uma plataforma só de autodesenvolvimento. Então, pensando nessa plataforma de autodesenvolvimento, eu tenho lá trilhas para desenvolver empatia, eu tenho trilha para desenvolver comunicação, eu tenho trilha para desenvolver resiliência. E aí, quando eu falo dessas trilhas, a gente tem lá artigo, tem vídeo, tem podcast, tem uma série de soluções para as pessoas se desenvolverem. Então, sim, a gente trabalha, como eu falei, a gente tem que trabalhar em todos os aspectos, né? Técnicos e comportamentais. Uhum. Aí a gente começa a perceber um gap que a educação formal vem tendo comparado ao mercado, né, Lu? Porque
as empresas, nós do Recursos Humanos, estamos num esforço tão grande, né, de colocar realmente as pessoas dentro de um patamar de igualdade com as suas competências técnicas e comportamentais, mas aí a gente vê um programa curricular, por exemplo, de faculdade, trabalhando única e exclusivamente, né, competências técnicas, né, e a gente percebe que isso está, na verdade, enfim, não está criando nenhum diferencial competitivo para aqueles alunos, né? Você falou tudo, Tati. Eu acho que assim, eu tava lendo um pouquinho mais sobre esse assunto e eu vejo assim que o berço da gente valorizar muito a parte técnica vem da nossa formação tradicional, né? A gente vê as nossas escolas, as nossas faculdades, as nossas pós-graduações muito focadas na parte técnica. E aí, assim, eu tenho 3 crianças, eu tenho 3 filhos. Então, a escola dos meus filhos tem uma coisa que eu adoro. Eles têm um programa de habilidades socioemocionais, que não são todas as escolas que têm. Então, lá, eles aprendem empatia, eles aprendem sobre bullying, eles aprendem sobre comunicação não violenta. Então, assim, eles, além de aprender matemática, português, geografia, etc., que tem que aprender, eles também têm um programa de habilidades socioemocionais. Só que não são todas as escolas que têm isso, né? Então, eu acho que, assim, a gente já está percebendo e já despertou a gente já viu que isso é importante, eu acho que de alguma maneira a gente vê que isso é importante, e agora a gente precisa levar isso lá para a educação primária, né? Para que eles venham desde a educação primária sabendo que a gente tem que desenvolver e tem que aprender, sim, português, matemática, física, etc. Mas a gente também tem que aprender sobre empatia. A gente falou no comecinho sobre o Fórum Econômico Mundial. A gente está vendo que as competências do futuro são empatia, pensamento crítico, criatividade, e etc. E a gente não está ensinando isso para as crianças. Exatamente. Né? A gente já está vendo que a gente já tem as competências do futuro, mas a gente precisa ensinar as crianças a já pensar em desenvolver essas competências, né? A gente pensa em competências do futuro como se elas estivessem, tipo, no futuro, né? Lá na frente. Aqui, não, tipo, já o futuro tá aí, né? Aqui, né? Já chegou o futuro, a gente precisa começar. E aí vem realmente essa questão paradoxal de... A gente precisa a gente precisa desenvolver essas novas habilidades, mas nós não somos estimulados, às vezes nem nós mesmos estimulamos o desenvolvimento dessas habilidades, começando pela questão da educação, né? E é claro que isso vai impactar o futuro, né? Claro que no futuro vão chegar pessoas menos habilitadas comportamentalmente e aí a gente continua enfrentando os mesmos dilemas, né? E aí a gente vê que quando as pessoas chegam na organização, a gente vai ter que fazer um trabalho, de repente, que já poderia ter sido adiantado nas escolas, né? Já poderia ter sido adiantado nas faculdades. Então, hoje a gente está vendo aí a pandemia pelo Covid. Então, o quanto é importante os profissionais da área da saúde, por exemplo, não só saberem a parte técnica de como cuidar, mas como eles têm que ter a escuta empática com o paciente, relacionamento interpessoal, como que eles têm que ter uma série de competências comportamentais que vão ajudá-los a fazer o trabalho deles de uma maneira melhor, né? Então, por que a gente já não pode, de repente, lá numa faculdade de medicina, de enfermagem, de repente, ensinar mais habilidades socioemocionais, comportamentais, para que esses profissionais venham para o mercado de trabalho já mais preparados, né? Porque no final das contas é tudo ser humano, né? Então, apesar da gente precisar saber fazer as coisas, a gente precisa entregar alguma coisa para um ser humano, né? Então, nada melhor do que aprender essas habilidades socioemocionais e comportamentais, né? E essa questão do trabalho, né, Lu? O trabalho hoje, ele não tem necessariamente só um vínculo relacionado à sobrevivência, uma necessidade de sobrevivência. O trabalho é aquilo que vai dignificar a vida de qualquer pessoa, independente da classe social dela. Então, se a gente consegue preparar os nossos filhos para compreender que o trabalho não é só para o sustento, mas é para a dignidade da vida dele, para ele poder se sentir completo, para ele poder se sentir próspero e tudo mais, a relação também entre eu querer desenvolver habilidades e eu precisar desenvolver muda, né? Porque quando fica aquela coisa, eu preciso, fica uma coisa meio que imposta, né? Fica, se eu não fizer isso, eu tô perdida. Agora, quando eu falo assim, não, eu quero desenvolver isso, porque isso vai ser importante para minha vida, uma pegada diferente, né?
Assim, a gente tem que preparar as pessoas para um trabalho com significado. A gente tem falado tanto, né, de propósito. E antes de eu vir trabalhar com RH, eu trabalhava com saúde mental em Valadares. E eu pensava muito, eu via o quanto as pessoas adoecem por causa do trabalho, né? Então, assim, o quanto que de repente, se eu fizer alguma coisa que tem sentido, se eu enxergar propósito, se eu souber que aquilo que eu estudei bastante, que eu estou fazendo aquilo com propósito, com significado, muda a minha relação com o trabalho, muda até a minha vontade de aprender, de me desenvolver. Então, com certeza a gente precisa preparar as pessoas para enxergar. Não é só trabalho para garantir o sustento, né? É um trabalho que vai me dar propósito, é um trabalho que vai fazer com que eu acorde todos os dias querendo ir trabalhar feliz. Eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo aqui. Eu falo, gente, se vocês não vierem trabalhar felizes, né, não funciona. Então, acho que, e por isso que no final das contas depois as pessoas adoecem, né? É isso mesmo. Eu recebi em 2017, 2018, um intercambista pelo programa de Rotary. Meu filho mais velho foi para a França e eu recebi em casa um mexicano. Então, meio que a gente trocou uns filhos aí. 2017, 2018, com essa bagunça toda na minha vida, ainda assim, né, tive a experiência de receber uma pessoa nova em casa. E a gente conversava muito sobre essa questão da educação. Um menino extremamente educado, assim, a família toda se desenvolveu na área de engenharia, né? Eram engenheiros, trabalhavam em montadoras lá no México. E ele muito, muito inteligente, a gente conversava muito. E ele me falou que na escola dele, então lá no México, eles preparam as crianças desde muito pequena nessas habilidades socioemocionais como uma disciplina, não é como uma aula complementar, faz parte do currículo e vai evoluindo a complexidade do que eles precisam, do que eles precisam ter de conhecimento de si próprio. E quando eles chegam no ensino médio, ao invés de eles escolherem a profissão, a escola monta para eles como se fosse uma estratégia traçada desde a sua educação infantil de probabilidade de profissões que daria certo a partir da personalidade, a partir das preferências de perfil de cada um. Achei isso o máximo. Lindo, é natural, né? Eles não precisam decidir entre eu quero A, B ou C, que são coisas todas diversas, né? Então, a escola mesmo prepara as probabilidades estatísticas de acordo com todos os testes, porque eles vão fazendo testes mesmo, Lu. Eles vão evoluindo nesses testes e isso vira todo um histórico. Então, quando ele chega no ensino médio, ele tem tudo mapeado. Ele me mandou, né, o currículo socioemocional dele. Porque isso, eu falei, cara, isso existe mesmo, né? A gente tá falando... Isso é natural e orgânico, vai fazendo parte da vida dele. Ele foi construindo isso ao longo do tempo. Olha que diferença, né? Dele chegar com 17, 18 anos, o que é que eu vou fazer da vida? Né? E como é que eu vou descobrir o que é que eu vou fazer da vida daqui para frente, né? E aí, Tati, você tocou num ponto, você falou numa palavra que eu acho que para mim é fundamental quando a gente fala de profissão, de vida até, e quando a gente fala bastante aí, por exemplo, soft skills e como é que eu vou desenvolver soft skills, que é a questão do autoconhecimento. Eu acho que assim, você falou que eles vão de repente aí entendendo, alguém vai ajudando, e eu acho que na hora que chega ali no ensino médio, ele já se conhece o suficiente e a escola já vai indicando para ele o que seria melhor para ele, né? Então eu acho que a questão da gente também se olhar um pouquinho, entender o que faz sentido para mim, isso faz muita diferença no nosso desenvolvimento profissional, no nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho que o conhecimento e o autoconhecimento fazem muita diferença quando a gente vai pensar por exemplo, em desenvolver soft skills, né? Eu acho que é fundamental. Exato. E essa questão, né, da soft skills, você aprende a desenvolvê-las, você acaba tendo mais facilidade com isso, mas não quer dizer que você não tenha dificuldades. Porque às vezes parece que uma vez que você se autoconhece, que você busca o seu desenvolvimento pessoal, que você busca o desenvolvimento das suas habilidades comportamentais,
que isso passa a ser fácil para você. E, na verdade, a gente não trabalha isso como facilidade, a gente trabalha com nível de consciência, né? Então, eu tenho consciência sobre o que está faltando para que eu atinja aquele objetivo X. E aí vai depender da minha disciplina, da dedicação, da paixão, né, do dia a dia, da felicidade do dia a dia, para falar assim, tá, tô preparado para poder enfrentar isso, ou de repente, não, eu sei que me falta, mas ainda assim eu não vou, né, eu não vou empenhar tempo, esforço, dedicação para desenvolver aquela habilidade. Sim, porque mudar não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil mudar. A gente pode mudar? Claro que pode, a gente muda e com certeza acontece. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer isso para a consciência. Né? E eu só consigo trazer para a consciência através do autoconhecimento, através da reflexão. Então eu consegui, trouxe para minha consciência, fiz as minhas reflexões, entendi o que eu quero mudar. Então aí a gente vai fazer um plano para ver como é que eu vou mudar. Outra coisa que ajuda demais, pedir feedback para as pessoas, né? Então, primeira coisa, trouxe para a consciência. Ah, agora eu já sei, eu entendo que aqui eu preciso mudar, preciso melhorar, enfim. Então, agora eu vou pedir ajuda de outras pessoas para me falar se eu estou no caminho certo, se eu melhorei, se eu piorei, se eu estou igual. Né? Então, fui lá, pedi feedback para outras pessoas, entendi que eu estou ali no caminho certo. Aí eu vou buscar, vou continuar buscando quais são as soluções para me ajudar a me desenvolver, né? Então, acho que assim, autoconhecimento, feedback, e aí depois mergulhar no que quer que seja que eu queira mudar, é o que vai fazer a diferença, né? Legal. E aí, a questão a importância dos mentores, dos líderes, dos coaches, dos profissionais de recursos humanos, para servirem realmente como direcionadores nesse momento onde a pessoa identificou, ela tem consciência, ela sabe que precisa mudar, ela está disposta a mudar, mas geralmente a pergunta é, Tati, mas como? Como que eu vou fazer isso? Eu quero, eu tô empenhado, eu tô disposto, mas assim, eu não sei por onde começar. Aí volta o nosso papel de recursos humanos, né, Lu? Aí volta a nossa essência e fala assim, calma, a gente vai planejar tem jeito, né? a gente vai planejar um como para você, a gente vai estar junto dentro dessa jornada que, ao meu ver, é a parte mais bonita nossa, né? A parte bonita nossa não é identificar que a pessoa tem aquele gap, aquela necessidade, né? Eu acho que isso daí, enfim, isso daí seria inevitável e a pessoa mesma poderia fazer isso. Acho que o lindo da nossa profissão é, calma, identificado que você tem esse gap, isso está te afastando do que você deseja profundamente, conseguimos te ajudar. Vamos junto nessa jornada, né? E tem jeito. E aí eu vou aqui te mostrar, e aí a gente... Por isso que é legal estudar, conhecer ferramentas e técnicas e indicar quais são as melhores soluções, né? Então tá bom, você quer mudar isso aqui? Para isso aqui tem de repente essa solução. Ah, você quer fazer alguma coisa mais profunda? Olha, tem uma imersão de repente de um determinado tema. Então, o legal, por isso que aí voltamos lá nas competências técnicas. Eu também preciso conhecer algumas ferramentas e técnicas para poder ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Então, com certeza a gente pode ajudar. Isso mesmo. Mesmo com o processo de autoconhecimento, quando eu chego no nível de consciência, que eu percebo que eu tenho uma limitação, eu vou precisar voltar para buscar informação para desenvolver aquele comportamento, aquela competência, né? Eu tenho em alguns momentos específicos, eu tenho extremas crises de ansiedade. Tati, muito. Quem não tem hoje em dia, né, Tati? O pessoal fala assim, mas como você tem crise de ansiedade? Você trabalha com isso, você inspira as pessoas. Tá, mas lembra, eu sou uma pessoa também, então tenho crise de ansiedade. E aí o processo é que eu sei antecipadamente exatamente tudo o que vai acontecer comigo, as minhas reações fisiológicas, o que vai acontecer com o meu humor, o que vai acontecer com os meus relacionamentos, onde isso impacta nos meus resultados, né? Então a gente consegue ter uma visão de raio-x à frente para poder falar assim, opa, tá no momento de parar. E assim, quando falar parar, é buscar ajuda mesmo, né? Então buscar apoio no sentido, opa, vamos lá.
vou precisar conversar com essa pessoa, vou precisar conversar com essa, vou precisar procurar esse tratamento, vou ter que fazer imersão para a gente poder voltar na calibragem normal, porque essas questões emocionais, principalmente, né, que tem o seu link com a parte comportamental nossa, né? Então, uma vez que eu penso, eu sinto e eu me comporto, é praticamente um reflexo, né? Meu comportamento é um reflexo daquilo que eu tô sentindo, não dá para desvincular. Então, eu preciso aprender a lidar com essa coisa do sentimento, porque senão é óbvio que meus comportamentos vão ficar, né? Vão ser influenciados, né? E geralmente negativamente, né? É isso aí. Então, é o que você falou. Primeiro eu tenho trago para a consciência, você já sabe, você já vê a aura acontecendo. Então, agora eu preciso seguir determinados passos para poder passar por isso o mais rápido possível. Não quer dizer que não vai acontecer, mas você está preparada, né? Às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, eu era feliz quando eu não sabia de tudo isso, né? Não, mas a partir do... tem aquela frase até do Homem-Aranha, né? Grande poder vem grandes responsabilidades. Então, assim, a partir do momento que eu conheço, agora eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Então, assim, lidei com isso, agora eu sei o que eu vou fazer daqui para frente, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade de lidar com isso agora. Se eu não sabia, de repente eu nem tenho essa responsabilidade, mas agora que eu sei, eu tenho responsabilidade, vou precisar lidar com isso, né? A Rivânia, ela trouxe uma questão legal lá no comecinho e eu peguei a pergunta aqui para não deixar escapar. Ela falou, quem não nasce com essas competências, há como desenvolver? Então, quando a gente fala de competências comportamentais, e se não nasce com a competência, tem como desenvolvê-lo? Tem, eu brinco que assim, uma vez eu falei com um chefe meu, ele falou assim, as pessoas não mudam e etc. Eu falei, olha, as pessoas mudam sim, né? Senão eu rasgo meu diploma. Se eu não acreditasse que as pessoas mudam, eu rasgo meu diploma. Então, assim, eu acredito que as pessoas mudam e que as pessoas podem desenvolver. Primeiro, ela precisa descobrir o que ela quer desenvolver, o que ela quer aprender, para então pensar nas soluções. Então, como é que eu, de repente, desenvolvo comunicação? Tem um monte de curso super bacana aí que mostra como que a gente desenvolve comunicação, mas eu preciso praticar. Se eu quero me comunicar melhor, eu preciso me expor a situações que eu vou conseguir me comunicar melhor. Talvez não vai ser legal na primeira vez, nem na segunda, mas na terceira já vai ser um pouquinho melhor. Eu quero desenvolver empatia, de repente. Então, eu posso pensar em algum trabalho voluntário que eu possa fazer para conseguir desenvolver empatia. Quero desenvolver trabalho em equipe. Vou eleger um projeto que seja legal, que eu vou trabalhar com a maior quantidade de pessoas possível. Então, eu preciso me expor a algumas situações para poder conseguir desenvolver aquelas competências que eu quero desenvolver. Mas eu preciso, primeira coisa, ter a consciência de que sim, eu quero desenvolver e que não vai ser da noite para o dia, que não vai ser fácil, mas desde que eu trace aí uma meta de onde eu quero chegar com aquela competência, você consegue desenvolver algumas soluções. E eu brinco que, assim, para mim, desenvolvimento é prática. Não tem jeito, a gente tem que praticar. Qualquer coisa que eu queira aprender, eu preciso praticar, eu preciso me expor, eu preciso ter experiências com aquele determinado assunto que eu queira desenvolver para eu conseguir ser melhor a cada dia. Então, vai ser ali, passito a passito, de pouquinho em pouquinho, que eu vou conseguindo desenvolver, né? E aí, as soluções são diversas. Hoje a gente pode aprender de diversas maneiras. Eu tenho YouTube, eu tenho Spotify, eu tenho treinamento prático, eu tenho treinamento online, enfim, soluções a gente tem um monte, né? Mas realmente eu preciso elencar o que eu quero desenvolver e me expor aquilo, de alguma maneira, com muito cuidado, é óbvio, né? Se eu quero desenvolver uma habilidade de comunicação, eu não vou subir no palco de um congresso de cara, sendo que eu não tenho essa experiência, mas eu tenho que ir ali, passinho a passinho, me expondo a algumas situações para eu poder adquirir essa experiência e conseguir mudar, né? Legal. Não sei se eu compartilhei com você na nossa primeira conversa, Lu. Eu escrevi um livro ano passado sobre competências e competências que eu chamo de chave. Chave no sentido de evoluir o chá normal da competência, que é conhecimento, habilidade e atitude. Eu coloco mais 2 ingredientes, que é valores e engajamento.
Então, em plano de desenvolvimento, independente dele ser técnico ou comportamental, eu sempre tento colocar dentro do mesmo padrão. Primeiro, independente do que eu queira desenvolver, eu preciso buscar informação sobre aquilo. Eu preciso conhecer aquilo. Senão eu vou tentar, eu vou me estatelar, não vai dar certo, eu vou falar assim, não nasci para isso. Não é que não nasci para isso, não me preparei para isso, por isso que não deu certo. Então, conhecimento vai ser inevitável. Depois do conhecimento, a prática, a habilidade. Eu vou ter que pegar aquele conhecimento e transformar ele em algo presente no meu dia a dia, porque senão vai ficar um negócio só utópico na minha cabeça. Sim. E aí, a forma com que eu lido, as minhas atitudes, a forma com que eu lido com aquilo que está acontecendo no meu dia a dia, porque eu vou errar, vai ser difícil, não vai ficar tão bom. As minhas atitudes vão transformar aquela minha habilidade em persistência, né, em perseverança, em força. E se eu não tenho a atitude relacionada para continuar aquilo, eu vou parar. Só que aí tem uma coisa que breca a gente nesse processo de insistência, de persistência, tem a ver os nossos valores. O que de verdade aquilo significa para mim? Porque às vezes só a insistência, a persistência, chega uma hora que você cansa. Você fala assim, olha, não quero mais. Mas não é porque eu não quero mais, porque eu não sou capaz. Eu não quero mais porque aquilo não faz mais sentido para mim. Fazia até um tempo e deixou de fazer. Então, assim, entender o seu nível de prioridade é importante para te manter naquele propósito. E aí eu falo que o último ingrediente mágico é o entorno, o engajamento com as pessoas. Com quem você vai escolher fazer aquilo. Porque se você está tentando desenvolver novas competências comportamentais, principalmente, continuando no grupinho dos antigos amigos, a probabilidade de você conseguir é muito pequena. Mas não é porque você não é capaz, é porque o entorno, o envolvimento, as pessoas não vão te deixar progredir, porque aquilo não faz sentido para elas, né? E a gente acaba também atendendo as expectativas do meio, né? Então essa chave para mim sempre é aquilo onde eu me pergunto, né? Quando fica muito difícil, eu falo assim, tá, tô fazendo isso por quê mesmo? Porque às vezes a atitude nossa vai, né? Os nossos comportamentos, às vezes eles acabam sendo contraditórios. Você fica insistindo em cima do negócio que nem faz mais sentido para você desenvolver, né? É isso mesmo. Nossa, muito legal. Faz super sentido. E é o que eu brinquei, super acredito. Desde que você tenha esse foco, tenha essa consciência e tenha pessoas que te ajudem, sim, você consegue desenvolver a competência que você escolher para você e que fizer sentido para você, né? Bacana, muito bom. Lu, deu quase 1 hora já. Tem algum... Já? Já. Deu quase 1 hora já. Jesus, que rápido. Tem alguma coisa que seja importantíssimo da gente trazer para a galera, que de repente a gente não tenha falado aí, por N coisas que a gente percorreu? Ô, Tati, você sabe que lendo um pouco, eu estava lendo alguns artigos, vendo alguns vídeos sobre os soft skills e sobre competências e sobre ser humano, que é o que eu acredito, que eu sou apaixonada, né? E aí eu li uma frase que super me chamou a atenção, assim, uma pessoa comentou que o século XIX foi o século do braço. O século XX foi o século do cérebro. E o século XXI é o século do coração. Então eu falei, puxa, olha como que isso faz sentido, né? Olha que, pelo menos para mim, como uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de pessoas e que eu acredito que no final das contas o que importa é o ser humano, a gente está falando aqui de ser humano, eu acho que todas essas competências que a gente comentou aqui, que a gente viu aí de Fórum Econômico Mundial, etc, etc, no fim elas nos levam a ser humanos melhores. Né? E para mim, ser um ser humano melhor passa pelo coração, né? No final das contas, que bom que este é o século do coração, né? Porque no final das contas a gente somos todos seres humanos. Eu posso ter as melhores competências técnicas, eu posso ter adquirido as minhas hard skills lá em Harvard, lá em Stanford, mas no final das contas o que vai fazer diferença é como eu me coloco no mundo e como eu sou como ser humano. E isso só vem através do coração. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção e eu acho que é o que mais a gente
pode deixar aí de highlights dessa nossa conversa, né? A gente falou da criançada lá de habilidades socioemocionais. No final das contas, eu quero que os meus filhos sejam seres humanos melhores, né? Eu não quero que eles sejam os melhores em matemática e em português. Eu quero que eles sejam bons seres humanos para o mundo. Então, eu acho que isso é que vai fazer diferença no final do dia, né? Massa, eu acho que a gente não conseguiria encerrar com uma mensagem melhor, Lu. Acho que realmente a gente poder se desenvolver, independente de soft skills, de hard skills, mas realmente para nos fazer, né, fazer com que a gente tenha uma versão melhor de nós mesmos e que a gente se sinta bem com aquela versão, eu defendo isso muito, porque isso é uma verdade para mim muito forte, né? Você precisa sentir orgulho de você, porque a partir do momento que você não sente orgulho de você, todas as coisas horríveis começam a acontecer, é quase que uma coisa inevitável, né? Então, isso passa pelo coração. E se você tá bem com você, você também vai estar bem com o outro. Agora, se você não estiver bem com você, eles falam assim, mas um líder turrão e isso e aquilo. Cara, ele não se encontrou ainda. Então, assim, ele está no processo de desenvolvimento dele também. E todo mundo está passando por esse. Mas quando a gente se encontra, eu acho que aí todas as outras coisas em volta, inclusive as pessoas que a gente atrai para perto da gente, muda, né? É isso aí, com certeza, Tati. Nossa, que delícia. Essa conversa eu podia ficar aqui 3 horas conversando, né? Mas que pena que o tempo passa muito rápido. Mas no final das contas é isso aí. Vamos ser seres humanos melhores para o mundo, que eu acho que é isso que vai fazer diferença. É isso, Lu. Muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Essa questão, né, de realmente a gente poder estar próximo de pessoas super do bem. Esse ano, né, eu venho tendo muitas boas notícias, assim, na minha vida, por conhecer pessoas maravilhosas, assim como você. Então, esse Covid também traz coisas boas para nossa vida. Talvez se não fosse ele, a gente nunca teria oportunidade de se conhecer. E agora te trazer para nossa audiência também, para que eles também te conheçam. Essa live ela fica gravada no nosso IGTV, depois ela vai para o nosso canal do YouTube também, para que a galera possa reassistir ou compartilhar com o pessoal, se fizer sentido. Então, novamente, né, só tenho a te agradecer mesmo aí essa Eu que agradeço. contribuição. Você está fazendo um trabalho lindo, viu, Tati? Continue mesmo, que está fazendo diferença. Obrigada, Lu. Gente, um beijo. Beijo para todo mundo aí. Tô vendo um monte de gente da minha família. Olha aí, exato. Tem um monte de gente de Valadares aí. Cheio de Armon. A Rivane é sua irmã, prima, qualquer coisa? É minha madrinha. Porque eu vi pelo seu Minhas duas madrinhas estão aí. As minhas duas madrinhas de Valadares estão aí. Muito bom, tá cheio de família aqui. Bom, gente, beijo no coração. Beijo, viu, gente? Lu, beijo no até coração mais, e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau.